Olá, nós vamos falar hoje do segundo bispo da Diocese de Jaboticabal e ao mesmo tempo do segundo grande período da nossa história diocesana, que vai de 1961 a 1981. Estamos falando de Dom José Varani. Essas informações que eu passo para vocês estão no livro do Brazonário Diocesano. Dom Varani nasce em Jaboticabal, jabuticabalense, em 1915, no dia 14 de outubro. Como seminarista foi mandado a Roma para estudar em Roma e foi ordenado padre no dia 23 de dezembro de 1939, com apenas 24 anos de idade. Mas era um costume muito comum nessa época. Agora, um dado interessante da vida de Dom José Varani é que ele se tornou bispo muito cedo, apenas com 34 anos de idade, no dia 27 de agosto de 1950. E bispo coadjutor, nada mais, nada menos que da sua própria cidade natal, a cidade de Jaboticabal. Dom José Varani é coadjutor de Dom Assis. E em 1957, com apenas 40 anos de idade, devido à enfermidade, à idade muito avançada de Dom Assis, que tinha se retirado, para a cidade de São João del Rei, junto da sua família, Dom José Varani se torna administrador apostólico, sede plena, nomeado pela Santa Sé, ou seja, praticamente com todas as atribuições já de um bispo diocesano. Com a morte de Dom Assis em 1961, Dom Varani sucede automaticamente, porque era coadjutor, o bispo diocesano, tornando-se assim o segundo bispo diocesano de Jaboticabal. Em 1981, Dom Varani renuncia, com apenas 65 anos de idade, e falece em 24 de junho de 1990, com grande dor no coração, não só para os diocesanos de Jaboticabal, mas para os seus amigos. Ele tinha muitos e muito influentes os seus amigos, e com grande dor no coração para todo o episcopado brasileiro que o conhecia e o admirava, não só pela sua bondade, mas também pela sua inteligência, pela sua capacidade de entrar em contato com a realidade e fazer leituras muito oportunas da realidade. O que a gente pode falar desse período de 20 anos da nossa história diocesana? Em primeiro lugar, é preciso lembrar que nessa fase se consolida a estrutura pastoral e mesmo a estrutura física da Diocese de Jaboticabal. Foi uma grande luta, um grande período, durante o episcopado de Dom Assis, para colocar a igreja não só em marcha, mas para dar um mínimo de estabilidade para a igreja diocesana. Um dos grandes problemas dessa época é a falta de clero. Não tinha padres. Essa época do início do governo pastoral de Dom Varani é marcada também pela chegada dos padres espanhóis, que depois terão um grande papel na nossa diocese. Já tinham chegado os carmelitas e também os franciscanos, mas isso eu gostaria de tratar à parte num outro episódio, falando só sobre a vida religiosa na Diocese de Jaboticabal. Dom Varani, logo no comecinho da sua atividade como bispo diocesano, participa do Grande Concílio Vaticano II. Dom Varani participa de todas as sessões, é um homem que abraça as ideias do concílio, é um homem que está de acordo com o tempo, ou seja, se preocupa de atualizar a igreja, de fazer a igreja mais próxima de todo o povo, não só católico, mas de todo o povo em geral. E assim Dom Varani vai organizando no imediato pós-concílio as estruturas pastorais da diocese. Nessa época a problemática social começa a se sentir muito forte, e a igreja quer sair ao encontro, principalmente dos pobres e daqueles que passam necessidade, seja ela qual for. Uma coisa que é preciso citar de Dom Varani, nesse período, em plena ebulição do concílio,
é a inauguração da grande sede social diocesana. Foi um marco na história, não só da diocese, mas da cidade de Jaboticabal também. 16 de julho de 64. O famoso prédio dos padres para o pessoal de Jaboticabal, né? Um prédio de 6 andares para abrigar as reuniões pastorais, a gráfica diocesana, a administração da diocese. Dom Varani tem o coração do clero, tem o coração do povo na mão, um homem amadíssimo, um homem admiradíssimo e um homem que se preocupa, né, que o povo de Deus seja bem assistido nas suas necessidades, sejam elas espirituais que materiais. É dessa época, então, o surgimento das várias pastorais sociais. Aliás, logo depois do concílio, Dom Varani começa a dar uma estrutura pastoral para a diocese, coisa que não existia, né? E Dom Varani se engaja numa causa muito importante, que marca o seu episcopado, a criação da diocese de Barretos. Barretos, que é uma grande cidade, né? Que é um grande município, que tem uma vida religiosa muito forte na diocese de Jaboticabal. Dom Varani, junto com os bispos da província, ajuda que esse processo se acelere, né? E assim, no dia 14 de abril de 1973, é criada a Diocese de Barretos, desmembrada da Diocese de Jaboticabal. Aqui é preciso fazer uma consideração que o primeiro bispo de Barretos, Dom José de Matos Pereira, um claretiano, é um diocesano jabuticabalense de origem, porque nasceu na cidade de Itaiúva em 1918. Muito bem, então eu falei para vocês, Dom Varani participa do concílio, volta do concílio entusiasmado, quer implantar as ideias do concílio e começa então a fazer a transição de uma igreja um pouco mais fechada, de uma igreja um pouco mais devocional, a uma igreja verdadeiramente aberta para os problemas do mundo de hoje. Surgem muitas pastorais, por exemplo, a Pastoral da Juventude, a SEBS, a Pastoral da Família, a chamada Pastoral de Influência, né? Ou seja, a ideia de formar líderes para depois atuar com liderança nas comunidades, nas cidades onde se encontram. Dom Varani, nesse período, vê a diocese mudar, ou melhor, reconfigurar os seus limites territoriais. Em primeiro lugar, em 1969, da Diocese de São Carlos, vieram para Jaboticabal alguns municípios como Ariranha, Cândido Rodrigues, Dobrada, Palmares Paulista, Santa Adélia, Santa Ernestina e Taquaritinga. Mas da Diocese de Jaboticabal passam à Diocese de Rio Preto os municípios de Altair, de Issem, de Orindiúva, de Paulo de Faria e Riolândia. Em vista da criação da Diocese de Barretos, em 1971, a Arquidiocese de Ribeirão Preto cedeu para a Diocese de Jaboticabal os municípios de Guaíra, Ipuã, Miguelópolis e Morro Agudo. Mas esses municípios pertencem a Jaboticabal por um período muito curto, ou seja, de junho de 71 até abril de 73, quando começam a fazer parte da nova Diocese de Barretos. Um fato que é pitoresco na vida de Dom José Varani e que a gente precisa sempre recordar, né, mesmo para considerar a sua importância para a cidade de Jaboticabal. Foi aquilo que aconteceu no dia de Nossa Senhora do Carmo, no ano de 1963. Dom Varani convidou o governador do estado, o Dr. Adhemar de Barros, para participar da procissão de Nossa Senhora do Carmo. E no final da procissão, né, com todo aquele povaréu na frente da catedral, o governador sobe a escadaria da catedral e dali anuncia, né, que, em atenção também ao pedido do seu amigo, né, olha as amizades influentes de Dom Varani para o bem do povo de Deus. Em atenção também ao seu amigo Dom José Varani, vai criar a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária de Jaboticabal, parte da atual Unesp. Isso foi no dia 16 de julho
de 1963. Outra coisa importante para a gente falar sobre a vida de Dom José Varani é a celebração dos 50 anos da Diocese de Jaboticabal, que foi no dia 16 de julho de 1979. Né? Houve uma grande festa na Diocese, Dom Varani convidou o Núncio Apostólico, na época Dom Carmine Rocco, que celebrou na Catedral e nessa ocasião trouxeram então os restos mortais de Dom Assis, o primeiro bispo, que tinha morrido em São João del Rei, em 1961, para a Catedral de Jaboticabal. Uma outra coisa para citar de Dom Varani, nós já falamos da organização pastoral que ele começa a dar à diocese, mas foi também a subdivisão da diocese, uma subdivisão pastoral, não jurídica, né, em 3 setores, uma organização pastoral que dura mais ou menos 30 anos, até 2006, com a criação das foranias. Isso foi em 1974. Né? Dom Varani, junto com a coordenação pastoral da diocese, cria o setor de Jaboticabal, ao qual pertenciam Jaboticabal, Barrinha, Dobrada, Guariba, Pradópolis, Santa Ernestina, Taiaçu e Taquaritinga. O setor de Monte Alto, que englobava Monte Alto, Ariranha, Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Paraíso, Pirangi, Santa Adélia, Vista Alegre do Alto. E o setor de Bebedouro, do qual faziam parte Bebedouro, Botafogo, Ibitiúva, Monte Azul Paulista, Taiúva, Taquaral, Terra Roxa e Viradouro. Essa organização, como eu disse para vocês, da Pastoral Diocesana, ela dura praticamente 30 anos. É ali que a vida acontece, né? Que os padres se ajudam-se a atender confissões, a dar formações. É uma subdivisão bastante simples, mas que colabora com a dinâmica da vida diocesana. Uma outra coisa e última para citar é que nesse período muitas pastorais assumem uma dimensão gigantesca na diocese, algumas inclusive contam, além da coordenação diocesana, com uma coordenação ou uma representação setorial. Por exemplo, a catequese, a pastoral familiar, que é fortíssima nessa época, a pastoral da criança, a pastoral da juventude, né? Sem contar dos grandes movimentos, como por exemplo o Cursílio, que nessa época praticamente explode em toda a diocese, né? E forma muitos líderes e bons líderes que depois atuarão na chamada pastoral de influência, ou seja, com liderança nas comunidades, buscando dar um nível também de formação religiosa, não só espiritual, mas religiosa e humana para o povo de Deus. Sobre os movimentos, eu acho que seria bom a gente gravar também depois um pequeno vídeo falando de todos esses bonitos movimentos que surgiram na nossa diocese e que alimentaram a fé, a devoção, mas também a formação e o desejo de associação do povo de Deus em Jaboticabal. Termino citando para vocês, então, a lista das paróquias que foram criadas durante esses 20 anos de governo pastoral de Dom José Varani. Faço tem um antecedente aqui, né? Dom Varani não era ainda bispo diocesano, mas já administrador apostólico e cria 2 paróquias dedicadas a Nossa Senhora Aparecida. A primeira em Olímpia, em 1958, e a segunda em Bebedouro, em 1960. Depois, já como bispo diocesano, Dom Varani cria São Benedito, em Barretos, em 1962, Nossa Senhora Aparecida de Botafogo, em 1964, São Benedito de Jaboticabal, em 1966, também o Curato de Santa Rita de Cássia, não é ainda paróquia, mas é uma estrutura do antigo Código de Direito Canônico, uma capela provida de assistência pastoral. Né?
Nossa Senhora de Lourdes, em 1970, de Jaboticabal, em 1970, Santo Antônio de Pradópolis, em 1971, e a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, a Paróquia do Educandário, em Bebedouro, em 1978. Bom, essas são as atividades principais dessa época. Dom Varane, então, pede renúncia em 1981 e aí é nomeado como terceiro bispo da Diocese de Jaboticabal, Dom Luiz Eugênio Pérez. Mas sobre isso nós falaremos numa próxima ocasião, no próximo vídeo.